Olá, está começando o Em Pauta. Hoje vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. E está conosco o Dr. Antônio Fagan, que é vice-prefeito de Novo Hamburgo, ex-secretário de Saúde, né, e médico. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado por ter participado do nosso programa. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui, poder trocar uma ideia e falar sobre essa situação tão importante hoje para todos nós, que é o Sistema Único de Saúde. O SUS está completando, né, 30 anos, assim como a nossa Constituição. Desses 30 anos, qual, né, balanço o senhor faz, né, da evolução do SUS, né, e os principais desafios que o Sistema Único de Saúde enfrenta? O Sistema Único de Saúde ele foi criado dentro de um objetivo de levar a saúde para toda a população do Brasil de uma forma igualitária, né? Que todos tivessem acesso de forma igualitária a todo o procedimento de saúde, desde consultas, exames, cirurgias, tudo que houvesse necessidade. Só que o Sistema Único de Saúde ele não conseguiu, né? Devido a nós termos um país de dimensões importantes, né? Então um país muito grande para o sistema englobar dentro. E acabou sendo um sistema único relacionado mais às capitais, com referência principalmente às capitais do Brasil e algumas cidades satélites em volta dessas capitais. Então, o SUS hoje ele abrange as capitais e as cidades em torno das capitais. E as cidades referências, assim? Isso, as cidades referências. E isso faz com que a população ou ela tenha um deslocamento ou ela tenha um prejuízo na saúde. Então, ele não conseguiu completar isso, né? O SUS ele tem um objetivo muito claro, que é levar a saúde à população, mas ele não conseguiu contemplar nesses 30 anos os seus objetivos. Doutor, e o que representou o SUS assim, para nós brasileiros, né, nesses 30 anos, assim, quando foi criado? A representação do SUS é a possibilidade de ter uma saúde de bom desempenho, né, uma saúde efetiva, mas ao mesmo tempo ele tem as limitações, né? Nós não conseguimos ultrapassar nos últimos tempos as limitações do sistema de saúde, que é proporcionar o verdadeiro tratamento, né, o tratamento mais correto possível para aquelas patologias, necessariamente devido a dificuldades financeiras, a dificuldade de custo do sistema único de saúde e principalmente a oferta, né? Ofertar um serviço de saúde. Muitas vezes as pessoas nas suas cidades ela não têm a oferta de saúde que elas precisam para isso e elas têm a necessidade de se deslocar e com isso elas vão proporcionando uma saturação. Então, um hospital fica sobrecarregado de muitas pessoas necessitarem um atendimento naquele hospital e não conseguirem dar um tratamento efetivo. E qual é a dimensão do SUS, Dr. Fagan? A dimensão hoje ela é uma dimensão territorial, né? Como a gente diz, ela deveria abranger todo o território. Não, mas eu digo assim, na questão do atendimento, né? Alta complexidade, desde da saúde básica até, do atendimento básico até a alta complexidade? Exatamente isso. Por exemplo, ela tem como ela tem uma abrangência territorial, ela deveria ter nesses territórios atenção básica, né? Atenção, os serviços secundários e serviço terciário. No serviço terciário, que é o hospital, é a UTI, a cirurgia mais complexa, ela acabou favorecendo as capitais até devido às questões das faculdades de medicina, as faculdades de medicina ficarem nas capitais e não conseguirem abranger a interiorização, né? A interiorização hoje no Brasil ela conseguiu ser levada apenas pela atenção básica. E a atenção básica hoje não consegue suportar as necessidades de saúde.
né? Então a gente consegue, por exemplo, um exemplo bem típico, tu consegue fazer um pré-câncer lá naquela cidade do interior, mas tu não consegue fazer o tratamento adequado se houver alguma célula cancerígena. Então aquela alteração já passa a ter uma necessidade de um serviço terceirizado. E daí, no caso da hospitalização, isso tem que vir para a capital. Isso faz uma saturação de alguns polos a nível de Brasil. Doutor Faga, e como é que acontece o custeio, né, do SUS? Sei que é dividido entre as 3 esferas de governo. Exatamente. Hoje nós temos uma questão relacionada ao município, né, que deveria ser 15%. Hoje nós temos municípios, Novo Hamburgo é um deles, que nós já passamos, inclusive, alguns meses de 25%, tendo uma receita, um dever de 15%, tu já passa às vezes de 25%, a média fica em torno de 22%, 23% aqui para o município de Novo Hamburgo. O Estado comportaria 12% e o resto seria a nível de governo federal através dos serviços contratualizados, por exemplo, serviço de oncologia, serviço de traumatologia, serviço de neurocirurgia. E essas referências, né, hoje nós temos Novo Hamburgo referência no tratamento oncológico de quimioterapia e cirurgia para mais 4 municípios, são 5 municípios de referência em Novo Hamburgo. É um exemplo bem típico que nós temos aqui hoje, que esse dinheiro da oncologia ele vem do governo federal, mas não suporta, né? Hoje já está uma defasagem. A gente teve agora um incremento financeiro em torno de R$100 mil, R$130 mil, mas isso ainda não suporta as nossas necessidades. Nós ainda temos uma dificuldade hoje de custear o tratamento para oncologia para esses 5 municípios. Então, sempre há uma defasagem financeira. Sempre há um custeio a menor para a saúde, e isso vai favorecendo que tu tenha lista de esperas para cirurgias eletivas, tu tenha lista de espera para avaliações de oftalmologia, otorrinolaringologia, que são especialidades que cada vez vão se tornando mais difíceis de tu conseguir executar as necessidades da população. O município que é o que menos arrecada é o mais penalizado, então? Sim. No sentido de incremento financeiro. Porque o SUS, como o SUS ele é territorial, a nível de todo o Brasil, o que acontece? Nós temos um processo chamado no SUS de judicialização. Então, todo o usuário que não se sente contemplado dentro da sua real necessidade, ele entra via judicial e o juiz decreta que o município pague essa conta, né? Então, no momento da judicialização, a judicialização é contra o município. Em alguns casos, há uma referência compartilhada entre município e Estado. Isso faz com que divida essa conta, mas a judicialização, uma grande parte da judicialização é o município, né? A justiça ela não penaliza o Ministério da Saúde, né? Paga-se a conta, né? Quem paga a conta é o município e, em alguns casos, o município e o Estado. Então, a judicialização ela sempre faz uma penalização sobre o município. O município já tem um investimento. Hoje nós temos um investimento com recursos próprios na oncologia, que faz com que o município de Novo Hamburgo invista no tratamento oncológico, que deveria ser uma responsabilidade a nível federal. Doutor, e o sistema, né, de saúde, assim, como é que é feita a prevenção? Porque eu creio que seja fundamental a prevenção para não ter que se remediar uma doença, né, que sai muito mais oneroso e também causa muito mais sofrimento para as pessoas. Nós temos hoje a atenção básica como um entendimento, né, de que vai ser a solução para o futuro, né? Porque na atenção básica tu vai conseguir trabalhar a prevenção da saúde e principalmente a educação na saúde, né? É quando a gente consegue trazer através da saúde a qualidade de vida. E a atenção básica ela tem que ser relacionada às unidades de saúde da família, a unidade básica de saúde que fiquem próximo aos bairros para favorecer o usuário, que ele vá até esses postos de saúde, até essas unidades de saúde e não saturem os hospitais. Então, trabalhar hoje na prevenção é o efeito, né,
para ter um custeio melhor. Então, quem trabalha hoje com prevenção, ele vai evitar uma internação numa UTI. Quem trabalha numa formação, então, conseguir controlar o colesterol das crianças, conseguir se trabalhar na questão do exercício físico, do tabagismo, do uso de drogas, dos efeitos do álcool, né? Então, no momento que tu trabalha os adultos, tu trabalha os jovens, as crianças, na qualidade de vida, tu vai diminuir o custeio terceirizado, tu vai diminuir a internação hospitalar. No momento que tu diminui, porque a internação hospitalar hoje, o tratamento a nível de emergência, o tratamento a nível de politraumatizado, o tratamento a nível de TI é um dos tratamentos mais caros que a gente tem. Então, se a gente puder evitar isso, a gente favorece o custeio. Diminuindo o custeio do serviço terceirizado, tu consegue investir mais na atenção básica. Então, o que você está me dizendo é que, então, a prevenção, ela passa como um todo, assim, o sistema de saúde, a saúde em si, ela tem que ser pensada articuladamente em todas as áreas, na educação, por exemplo, na qualidade do trabalho das pessoas, na qualidade da alimentação das pessoas, como um todo, então, da sociedade, o resultado de um todo. Com certeza. A saúde hoje, ela tem um reflexo. Hoje nós precisamos trabalhar saúde, segurança e educação. Tá? A educação é fundamental, as pessoas receberem uma educação na primeira infância, na segunda infância, o adulto jovem, o adolescente. Essa educação, no momento que ele recebe a educação, ele vai receber orientações de saúde, ele vai receber orientações de cuidados primários, ele vai receber orientações sobre os riscos de agravos à saúde. Ele, no momento que ele recebe essas informações de educação, ele diminui o custo da saúde quando ele tiver os seus 40, 50 anos. Quando a gente tem informações e prevenção na área da segurança, a gente diminui a agressão, a gente diminui os índices de violência, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, o número de acidentes de carro. Isso favorece na questão de segurança, inclusive aí na questão de segurança também está inclusa a segurança no trabalho, né? Tu diminui o número de acidentes de trabalho, tu diminui a hospitalização, tu diminui o atendimento em emergências. No momento que tu trabalha na prevenção da saúde, tu favorece a diminuição da obesidade, a diminuição no uso de drogas, que isso também vai favorecer o custeio, principalmente de tratamentos. Hoje o tratamento para uso de drogas, ele pode chegar até a 9 meses, 1 ano. Isso também eleva o custo na área da saúde. Então tudo... No momento que tu tem a prevenção na área de saúde, segurança e educação, tu favorece o custeio da saúde. Doutor, a população em geral, ela tem consciência da importância do SUS, da prevenção, da utilização do SUS, né? Mas isso eu vou pedir para o senhor responder para a gente após nosso intervalo, tá? Tá certo. O Em Pauta volta em breve. Voltamos com o Em Pauta, hoje falando sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. Doutor Fagan, como eu tinha lhe perguntado antes, né, a população em geral tem consciência da importância do SUS, né, da utilização do SUS, da prevenção, como o senhor falou antes? Com o avanço tecnológico, hoje a população ela tem, muitas vezes, que eu costumo dizer, ela tem o conhecimento na mão, né? Hoje tu tem um celular que tem acesso à internet, onde tu pode fazer uma pesquisa sobre os agravos da sua patologia, dos seus sintomas, dos seus sinais. Só que isso favoreceu também, né, com que as pessoas tenham um grau de exigência maior. Então a gente sai da prevenção, a gente mudou um pouquinho, hoje a gente está trabalhando num modelo que a gente sai da prevenção e vai para o exame complementar. Então, muitas vezes, o usuário do Sistema Único de Saúde, ele quer investigação, ele quer fazer um exame, ele quer fazer um serviço um exame de imagem que tem um custo maior, né? E a gente está perdendo aquela questão de prevenção, a gente ultrapassou. Hoje a gente não está conseguindo ainda fazer as pessoas discutirem qualidade de vida, né? Hoje, o mapeamento ele está acontecendo, doutor, ou não? Sim. Eu entendo que há as unidades, os profissionais da saúde, eles
realiza um trabalho importante de prevenção, mas a gente ainda não conseguiu chegar num patamar suficiente hoje para te ter um nível de conhecimento de saúde, um nível de educação ao usuário e um nível de segurança suficiente para a gente falar que a atenção básica é um sucesso, né? Hoje a gente tem uma diminuição da adesão ao serviço de atenção básica e um incremento no serviço de investigação diagnóstica, né? Então a gente investe ainda, a gente ainda tem um custo desproporcional. E se tu vê isso hoje, no momento que as pessoas cada vez nascem menos e tem uma população idosa crescendo, hoje o Brasil, e Novo Hamburgo está incluso nisso, né, está tendo uma diminuição dos nascidos e um incremento nos nossos idosos. Então hoje nós estamos com mais idosos. Tanto é que muitas vezes numa época de inverno tu tem uma população idosa dentro do hospital e tu tem menos criança e menos jovem, né? Então esse incremento hoje nós estamos fazendo que os nossos idosos cheguem até os seus 80, 90 anos. Então a gente conseguiu avançar na idade, a gente vive mais, mas muitas vezes a gente não está conseguindo ter uma qualidade suficiente. Hoje, aqui em Novo Hamburgo, a gente tem um projeto muito interessante, que é o Vida Saudável dentro do PMI, que é onde a gente faz um trabalho com os idosos, né, na questão de movimentação, na questão de ginástica, na questão de trabalhar o corpo, na questão de conhecimento e principalmente na questão de prevenção. A gente faz um trabalho junto à Secretaria de Esportes, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Esportes trabalham em conjunto nesse programa, né, que é o programa Melhor Idade. Isso favorece com que o idoso tenha uma qualidade de vida, mas a gente precisa hoje investir numa etapa melhor, né, fazer com que esse idoso chegue nessa idade com uma qualidade de vida melhor, com menos sintomas, com menos agravamentos. Então, o que a gente puder trabalhar, a gente tem que trabalhar ainda na primeira infância, na segunda infância, no adulto jovem, que é ali no adolescente, né? Então esse conhecimento, essa questão de educação, ela tem que trabalhar na prevenção lá naquele ciclo, para quando tu chegar dos 20 aos 40 anos, tu poder utilizar todo aquele conhecimento agregado. Pois é, o senhor falou, né, do aumento da população idosa. A perspectiva é que o aumento, né, melhor dizendo, o custo com a população de idosos até 2030 suba em torno de 150%, né, para o SUS. E aí temos a Emenda Constitucional 95, né, que congela os gastos, né, com saúde, educação, saúde e segurança por até 20 anos, né? Sem contar exatamente isso, sem contar, por exemplo, o aumento da população, entre outras questões. Isso é um sutil desmanche do SUS? Eu não diria um desmonte, mas ele vai penalizar bastante o SUS, né? Nós vamos ter que, a nível de município, hoje nós vamos ter que recriar ou alterar isso a nível federal, né? Hoje nós trabalhamos com investimento a nível federal, né? Os dados nos mostram 3,9% do PIB investido em saúde. Nesses 20 anos da PEC, né, se preconiza que ela vai baixar para 3%. Então, quer dizer, tu vai ter um aumento no incremento, tu vai precisar mais dinheiro e vai receber menos dinheiro. Então, tu vai ter um saldo negativo. Hoje, nós temos um saldo negativo. Hoje, o governo federal nos manda menos do que a gente gasta. Em 20 anos, isso vai aumentar. Então, se a gente fazer um cálculo sobre o PIB, em torno de 25%, hoje tu imagina que o que nós fizemos, nós vamos deixar de 1/4 parte de fazer em 25 anos, em 20 anos. Então, o que vai acontecer? Se tu diminui 1/4 do que tu está fazendo e tu vai ter um incremento ainda com os idosos, isso significa que tu vai passar, com certeza vai se aproximar da faixa aí dos 30%, 40%. Então seria menos da metade do que a gente faz. É um retrocesso. É um retrocesso, né? O SUS, para desmontar o SUS, hoje a gente não vai conseguir desmontar o SUS, né? Mas não viabilizar como deveria ser, né? Como está na Constituição. Exatamente. Nesse sentido, né? No sentido de não ter o tratamento indicado e qualitário para todos,
a gente vai fazer. Hoje, o que nós vemos? Nós vemos que a gente vai ter que ter criação, né? Tu vai ter que se criar. Então, uma das soluções seria trabalhar com um plano de saúde. O que seria isso? Cobrar do plano de saúde o atendimento do SUS. Então, pessoas que têm plano de saúde, que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde num acidente de trabalho, num acidente de carro, fazem uma cirurgia, que o plano de saúde cubra essas despesas do SUS. Começou-se a fazer isso, mas de uma forma ainda muito pequena. Se os planos de saúde cooperarem financeiramente com esses investimentos, com esses custos do SUS, a gente consegue talvez equilibrar um pouquinho. Hoje tem duas alternativas: o município se reinventar, os municípios se reinventarem no SUS, ou a gente conseguir alterar essa PEC, né? Seria o ideal hoje transformar a PEC, porque a gente precisaria mais investimento do SUS e, ao mesmo tempo, a PEC fez com que haja menos investimento, né? Ela foi desfavorável para quem trabalha na área da saúde. Pois é, doutor, inclusive não leva em conta também a própria economia da saúde, né? Do que o SUS economia em termos que faz o dinheiro rolar, né? Porque, pelo que eu vi, são 12% do PIB, né? Que está na saúde. Se gira. Isso, então. Mas ele tem um investimento direto, né? Hoje, a nossa maior dificuldade hoje é fazer com que a cobertura, né, que o governo federal faz a todas as áreas do Brasil, ela consiga comportar isso. Então, nós não temos uma contrapartida suficiente para isso. O município não consegue mais, a nível de custeio próprio, equilibrar suas finanças. Então, tu deixa de fazer. Então, hoje o município deixa de fazer a consulta, ele deixa de fazer a cirurgia. E isso ele vai aumentar aí, hoje se estima, se a PEC permanecer, em torno de 30% a 40%. Então, tu vai ter um incremento. Daqui 20 anos, nós vamos deixar de fazer o que a gente já não faz hoje em torno de 30%. Vai ter um incremento no que o município se torna omisso a fazer. Se nós continuarmos mantendo a judicialização Desculpe, doutor. Apenas uma omissão por incapacidade, né? Com certeza. Capacidade financeira. Capacidade financeira, tu não vai ter recursos para cobrir. E aí tu entra exatamente nessa situação, tu vai ter uma dificuldade de gestão. Porque quando se planejou a ideia, quem criou essa PEC, criou com o intuito dos municípios fazerem gestão própria, né? Só que para te fazer gestão própria hoje, tu precisa de investimento. Né? Tu não faz gestão sem recurso financeiro. Eu quero fazer um sistema de computador, eu quero fazer um sistema de informatização da minha rede, eu quero fazer um sistema de melhorias no aparelho de raio-x para ele se tornar um aparelho mais moderno, com mais resolutibilidade, com mais eficiência. Tu precisa de investimento. Tu não faz hoje, nada que tu queira fazer em termos de gestão, tu não faz sem recurso. Então, quem criou a PEC com esse objetivo, ele teve uma atitude de retrocesso, porque ele tirou dinheiro da saúde para dizer, não, o que vocês têm, vocês vão ter que fazer gestão. Só que a gente não faz gestão sem investimento. Então, teria que se criar hoje um fundo paralelo, um fundo de investimento do município, o município pegar um valor para investir em termos de gestão sem juros, um sistema de financiamento que não tivesse uma oneração direta para o município, aí tu conseguiria pensar em fazer gestão. Agora, da forma como foi idealizada essa PEC, ela só tirou o dinheiro de recurso. Né? Então, eu tiro o dinheiro do investimento, eu vou tirar dinheiro da oncologia, tirar dinheiro das cirurgias eletivas e vocês vão ter que se reinventar nisso. Só que tu não tem como reinventar nisso, porque cada vez mais esse custo é maior. Hoje a oncologia ela tem uma droga para quimioterapia que ela é mais cara do que a gente tinha 5 anos atrás. Então isso há 20 anos ela vai ser mais cara do que a gente tem hoje. Então o custeio ele aumenta na PEC. Né? A PEC não conseguiu entender isso, que nós teríamos um custeio, e principalmente porque é uma alternância hoje. A gente tem menos jovens e mais idosos. No momento que tu tem mais idosos, tu tem mais necessidade de UTI, tu tem mais necessidade de internação hospitalar, tu tem mais necessidade de serviços com um custeio maior do que simplesmente o que a gente tinha com a primeira infância. Doutor, falando isso do custeio, né? Quando o atual presidente Michel Temer assumiu,
né, o ex-ministro Ricardo Barros falou que não pleitearia mais dinheiro para o SUS se não houvesse uma melhora na gestão. No primeiro bloco ali, o senhor falou, né, do nosso tamanho, né? O Brasil tem uma dimensão continental, né? E nesse tamanho, né, continental que nós temos, há abismos econômicos e sociais, né? Como fazer uma gestão eficiente se o país não está uniforme? E aí também eu lembro do falecido Adib Jatene, né, comentou, disse, há problemas em gestão, mas não tem como fazer sem dinheiro. Sim, exatamente. É o que eu já havia comentado contigo. Uma das saídas que a gente pleiteou é que o sistema, o financiamento da gestão, ele fosse paralelo ao custeio da saúde. Né? Então, por exemplo, o governo federal abrir uma pasta, abrir uma contratualização onde os municípios pudessem adquirir uns valores por financiamento sem uma repatriação de juros. Então, tu pegar um valor a nível de financiamento, né, que pudesse fazer com que o município investisse em gestão. Então, o município apresentaria um projeto, esse projeto teria um custo definido e esse custo seria custeado por uma área de financiamento, como o governo federal faz para o programa Minha Casa Minha Vida, né? São programas de custeio hoje. Então, fazer uma contratualização com os municípios para investimento seria uma das alternativas que eu entendo seja plausível para o município. Através de um projeto, o município apresenta um projeto de gestão, né? Entrega esse projeto de gestão, ele é avaliado por uma Câmara Técnica a nível federal e é autorizado. Olha, o município tal vai ter um financiamento estimado em tantos valores em reais e esse valor vai ser destinado apenas para a gestão. E a partir daí tu ter todo um organograma, um cronograma que vai sendo acompanhado. Foi feito tal etapa tal se paga, etapa seguinte cumprida, até o município ter um sistema de gestão. Agora, esse sistema de gestão, o financiamento para esse sistema de gestão, ele tem que ser a parte do financiamento do SUS. Quando o ex-ministro comenta aquilo ali, ele teve uma infeliz colocação porque ele jogou a gestão junto ao financiamento. Então, por exemplo, quando tu recebe um valor do governo federal para fazer uma referência aqui na nossa cidade com oncologia, ali a oncologia ela está destinada ao contrato para fazer exames, para fazer cirurgia, para fazer tratamento quimioterápico. Não vem ali um valor destinado para fazer gestão em saúde. Então, essa gestão de saúde teria que ser um investimento do próprio município. E hoje a gente sabe que as contas do município estão cada vez mais difíceis, né? Porque o município arrecada menos, cada vez mais, devido à nossa crise econômica, e isso faz com que o município não tenha um aporte financeiro suficiente para fazer um investimento a nível de gestão, né? E hoje, quando tu vai falar em gestão, tu tem que falar em tecnologia. A gestão ela está relacionada, tem uma parceria com a tecnologia. A tecnologia, cada vez mais, ela tem um ônus maior. O custo hoje para o investimento em tecnologia, um custo para o investimento dentro da medicina, ele é cada vez maior. Hoje os nossos aparelhos custam mais caro, hoje um aparelho de ecografia custa mais caro, uma ambulância custa mais caro, um profissional especializado para fazer um tratamento especializado custa mais caro. Então tudo isso tu tem o custo da folha de pagamento, né? Tu tem o custo do insumo, né? Daquele medicamento, né? Daquele material que tu precisa para tratar um paciente. Então tudo vai aumentando, né? Não tem um custo. Quando surgiu a PEC do teto, há um congelamento por 20 anos, e o que aconteceu? Não surgiu um congelamento para os insumos, não surgiu um congelamento para salários, né? Então o custeio de saúde ficou com o município. E o investidor, que é o governo federal, que é a obrigação dele, não repassa mais o valor, nem mesmo a inflação, né? Então hoje é um custo, a uma linearidade, ou seja, o valor que vem sendo investido cada vez é o mesmo, e muitas vezes menor, né? Doutor, a gente já está estourando nosso tempo, mas eu quero fazer uma última pergunta. Eu sempre gosto de ouvir, né, os profissionais que vêm aqui sobre os temas, sobre o papel da mídia, né, em relação, né, a cada área. Eu lhe pergunto,
qual a sua percepção, né, da cobertura da mídia em relação à saúde? Eu lhe digo assim porque às vezes eu percebo que se condena o SUS por não atendimento de certos casos, né, mas não leva em conta o contexto, esse contexto que o senhor trouxe aqui mesmo, por exemplo, do custeio, do financiamento. Hoje nós temos eu entendo, né, como na área da medicina a gente tem várias especialidades, né, hoje tu tem também na mídia, né, eu vejo e eu sinto na área profissional que nós temos várias intenções. Nós temos hoje um jornalismo investigativo, nós temos um jornalismo crítico, nós temos um jornalismo também de prevenção, que fala sobre prevenir, sobre educar a população, né? Então é uma área hoje que se sustenta em ambas, né? Se tu quiser fazer uma crítica, tu consegue. Se tu quiser fazer uma forma de educação, verificar a necessidade, quando tem uma demanda, uma pessoa não foi atendida, uma cirurgia está demorando para sair, ver qual é a dificuldade que o município tem, né, quais são as situações. Hoje muitas vezes as pessoas nos procuram para saber a cirurgia do fulano não foi feita, né? Aquele usuário não foi atendido na sua solicitação. O que vocês têm a falar sobre isso? E quando a gente vai ver, a gente tem uma dificuldade. É uma cirurgia que não é feita na região, é uma cirurgia que tem um custo alto e a gente não consegue suportar. Então, tu também tem o outro lado, que é o lado do gestor. Muitas vezes a mídia consegue expor isso e muitas vezes não há intenção de expor isso, né? A maior dificuldade que eu vejo realmente hoje é a questão das redes sociais pelo fake news, né? Isso é uma das situações hoje que nós não estamos ainda conseguindo, a nível de gestão, trabalhar com isso. Nós temos uma necessidade hoje, principalmente porque tu trabalha na comunicação, tu tem que fazer uma exportação de informações para a comunidade, tu tem que exportar isso de dentro do teu sistema de gestão de saúde para a população, tu tem que exportar isso de uma forma igualitária, então todos recebam a mesma informação. Se tu faz um texto, muitas vezes a pessoa lê o texto e ela para de ler na metade, ela não vai até o final, ela não tem uma adesão àquilo e ela passa aquilo desinformado, ela não tem aquilo. E muitas vezes aquilo seria importantíssimo para ela porque o problema dela está ali dentro. Ela se insere naquilo ali, mas a gente com a mídia, principalmente hoje, a gente muitas vezes não consegue fazer uma adesão, a gente não consegue conquistar o nosso usuário do SUS para ele entender qual é a situação que tu vive hoje, como é que é a forma de pagamento, porque não existe milagre, né? Ninguém faz milagre. Ninguém tem uma varinha. Hoje tu tem um valor que tu recebe e os investimentos que tu precisa fazer. E a partir daí tu acaba dando uma prioridade. Então tu vai fazer uma prioridade no atendimento da emergência, tu vai fazer uma prioridade no atendimento da atenção básica. Cada gestor ele escolhe como é que ele vai fazer a sua priorização. E muitas vezes tu tem as alternâncias, né? Tu deixa de fazer algumas cirurgias, tu deixa de fazer alguns tratamentos e nesse sentido hoje a gente tem que orientar as pessoas para conseguir realizar isso. Elas precisam muitas vezes se deslocar para Porto Alegre, muitas vezes se deslocar para outra cidade, onde a gente consegue fazer uma parceria com o governo do estado para ele custear esse tratamento do nosso usuário aqui no município. Ok, muito obrigado, doutor Fagan, pela participação no programa. Eu que agradeço, espero que tenha sido proveitoso para todos nós e a gente sempre, quando a gente fala sobre o SUS, a gente também aproveita, né? A gente se ouve falando e a gente também, na própria pergunta, a gente aprende muito. É muito importante para nós falar sobre o SUS e principalmente hoje por um momento tão especial que é o congelamento dos nossos custeios, a gente poder encontrar alternativas juntos. Ok, obrigado, doutor. Muito obrigado. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.